ok? Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui nessa noite. Então, recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Ainda nós estamos transmitindo simultaneamente aqui pelo Instagram, estamos transmitindo também pelo YouTube e pelo Facebook. Então, é interessante, né? Falando sobre recursos para construir a realidade dos nossos sonhos. Bom, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou trainer, meu nome é Luiz Lindner e eu represento o Instituto Neurocientífico, eu sou CEO, né, do Instituto Neurocientífico. Tive a oportunidade também de fundar outras instituições, outras empresas e depois passar para outros parceiros que administram, né? Mas hoje eu coordeno o Instituto Neurocientífico, também estamos aí com o Super Coach Treinamentos, que também é uma marca nossa. E o meu objetivo, a minha missão é ajudar você a resolver a maioria esmagadora dos seus problemas, 80, 90% dos seus problemas entre 5 minutos e 21 dias. Por quê? Por todas as tecnologias que nós usamos hoje para ajudar as pessoas. Se vocês derem uma olhada no meu canal em tudo que nós fazemos hoje, e também quem quiser alguma coisa específica, solicite, é um prazer ajudar, é um prazer mandar conteúdos específicos, vocês vão ver nós ajudando pessoas com décadas de problemas em minutos. Vocês vão ver situações ali que pareciam impossíveis e improváveis sendo resolvidas em poucos minutos. E qual é a grande sacada nisso? Eu sempre destaco um ponto interessante. Eu tenho visto muitos outros homens e mulheres com seus trabalhos e com grande valor nos seus trabalhos. Mas, de um modo geral, existem alguns, inclusive, que se chamam PhDs em neurociência, PhDs em física, PhDs em sei lá mais o que, teologia. Nada errado, entendeu? Eu acho que, sem dúvida alguma, é um mérito deles e tudo mais. Só que o meu papel não é me posicionar como PhD em nada. Apesar de eu estudar muito, estudar bastante, e é porque realmente eu gosto, apesar de ter muitas formações acadêmicas, centenas de formações não acadêmicas, formações profissionalizantes, eu sei que tem cento e poucas, nem sei, daqui a pouco estou passando de 200 e parei de contar. E isso é uma tendência nesse mundo agora, né? Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Isso é uma tendência nesse nosso mundo que estamos adentrando, um mundo VUCA, volátil, complexo, incerto, ambíguo. A partir de agora, isso que parece até que um diferencial competitivo, você ter diversas formações, diversos conhecimentos, isso na verdade agora vai ser o novo mundo. As pessoas terão de ter essa visão multidisciplinar. E justamente dessa maneira, tudo que eu construo, por mais que eu seja hoje diretor e CEO do Instituto Neurocientífico, tudo que eu construo, ele não tem a ideia de ser uma abordagem neurocientífica. Não é só neurociência que nós trabalhamos. Uma das coisas, um dos valores que me movem é um texto bíblico que diz assim, ó, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu gosto de ver diversos pontos de vista, diversos pensadores, tá? Eu acho bem importante isso, e é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre como construir a realidade dos seus sonhos. E o que eu vou fazer hoje é algo interessante, porque entre diversas formações que eu possuo, algumas acadêmicas também, é interessante. Uma das minhas formações acadêmicas, para quem não sabe, eu também sou bacharel em teologia, entendeu? Eu sou administrador, sou bacharel em teologia, tenho pós na área de neurociência, quer dizer, eu gosto dessa ideia. E nesse nosso mundo que nós estamos vivenciando hoje, é muito coerente com esse nosso mundo que nós estamos vivendo. As disrupções, as mudanças de paradigma, as construções de coisas que realmente vão mudar a nossa forma de viver e pensar para melhor, geralmente elas são multidisciplinares, né? Elas não são não são com uma disciplina só. E existe um outro problema na visão dos PhDs, e a tendência é que cada vez isso caia por terra. Até algum tempo atrás parecia bonito dizer, não, eu sou doutor em tal matéria. Olha, agora nesse mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo, no mundo exponencial, onde há empilhamento de tecnologia de vanguarda, a pessoa dizer que é PhD muitas vezes significa que ela tem uma visão tão uniangular que ela está indo para fora do mercado, perdendo oportunidades, entendeu? Então, não é mais um grande diferencial competitivo a pessoa dizer que é um PhD. E é justamente essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Mas eu vou falar sobre isso agora de uma forma multidisciplinar. O meu objetivo é abordar esse assunto hoje de forma em transitar em diversos conhecimentos, alguns que eu tenho formação acadêmica e outros que eu estudo há muito tempo e com fontes sérias. Uma coisa importante, eu sempre ensino isso nas minhas formações, se você conhece algum conteúdo meu, você vai ver
que eu sempre estimulo o senso crítico. Eu tenho aversão a explicacionismos, a neurobobagens, a coisas que as pessoas ouvem por aí e saem divulgando como se fossem verdades absolutas e nem checaram as fontes. Então, eu respeito muito pessoas que, quando passam informação, essas pessoas vão buscar em fontes confiáveis. Eu respeito muito pessoas que, além de usar senso crítico na eleição das informações, essas pessoas também buscam em fontes confiáveis. E, além disso, essas pessoas também têm uma visão multidisciplinar. Para nós entendermos o que eu caracterizo como sendo uma visão multidisciplinar, é quando há um paralelo entre diversas matérias. Por exemplo, na programação neurolinguística, do qual também sou trainer, diz o seguinte, que o mapa não é o território, e é absolutamente verdade. O mapa não é o território, e a verdade é que quando alguém é um martelo, tudo que ele enxerga na vida é prego, ou seja, o significado que ele dá à realidade tem uma relação direta com os conhecimentos que ele tem. Isso às vezes é um problema, certo? Isso às vezes é um problema, porque a pessoa acaba dando significado à realidade com recursos limitados ou com uma visão uniangular. Então, a multidisciplinaridade na interpretação das informações com senso crítico também garante uma vantagem competitiva. Olha as minhas mãos aqui, ó. Quando você tem um assunto em pauta, tá? Nesse assunto em pauta, você tem um mapa, mas daí eu cruzo com outro mapa de um outro PhD, de um outro profissional, de uma outra pessoa, de uma outra área que tem muito conhecimento com senso crítico, que te dá um outro ponto de vista, de uma outra ótica, de uma outra ciência, de um outro estudo. Você tem diversos pontos de vista. E com esses diversos pontos de vista, é bem mais fácil você ter clareza sobre um certo território, certo? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre esse território. E o tema, mais uma vez, dessa noite é recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Mais uma vez, a minha missão é libertar ao maior número de pessoas possível e o meu objetivo, sem dúvida alguma, é... a pessoa falou que o áudio está baixo, deixa eu puxar mais para cá. Vou trazer mais para cá, Renato. Obrigado pela dica. Vou aumentar mais para cá. Tá? Então, o meu objetivo é libertar o maior número de pessoas possível. E o que nós fazemos é, sem dúvida alguma, fazer com que as pessoas resolvam de 80% a 90% dos seus problemas de 5 minutos a 21 dias. Só realmente fica fora disso quando é alguma coisa ligada a um objetivo grande. Eu quero comprar uma casa. Às vezes, nem sempre você consegue resolver tão simples isso, certo? Mas, de um modo geral... Renato, digita para mim lá, por favor. Como é que está o áudio agora? Melhorou? Melhorou? Nós estamos hoje fazendo uma live em diversas redes sociais ao mesmo tempo. E o nosso objetivo é cada vez mais estarmos presentes em diversos locais ao mesmo tempo. Por favor, se você puder me dizer como é que está, nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá bem? Então, entendendo esse ponto de vista, tá? Esse é o meu objetivo, é fornecer tecnologia de vanguarda, as técnicas, ferramentas e assessments e ajudar você a rapidamente resolver a maioria... muito obrigado, Regiane. A maioria esmagadora dos seus problemas de 5 minutos a 21 dias, ok? Ficando de fora poucas coisas que precisam de um plano de ação com um pouco mais de prazo, isso dependendo de muitos fatores, é claro, e dependendo da realidade de cada um. Mas, então, como eu falei agora desde o início, o meu objetivo é criar uma visão multidisciplinar. Hoje, olha só, mais uma vez, o meu posicionamento, eu quero que vocês que me acompanham e que sempre vão me acompanhar aí, e outras pessoas que vão chegar depois de ver as nossas lives, os nossos conteúdos, eu quero deixar claro isso. Num mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo, num mundo que nós estamos agora experienciando a partir de agora, uma das grandes sacadas é multidisciplinaridade, é unir diversos pontos de vista na construção, da experiência que você quer ter. Então, essa é a principal ideia. E ver o paralelo. Olha, uma coisa importante, uma das questões que eu vou abordar hoje aqui, de todos os paralelos para a construção dessa ideia, é teologia, ok? E eu, como bacharel também em teologia, entre administrador de empresas, pós-graduado na área de neurociência, mais uma série de outras coisas que eu tenho, eu não consigo ver problemas entre a verdadeira ciência eu não consigo ver problemas entre a verdadeira ciência e a teologia.
eu não consigo ver coisas que se contradigam. Na verdade, o meu ponto de vista é completamente oposto. Eu acredito sim que uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra. Por quê? Porque eu acredito que a verdadeira ciência não contradiz a verdadeira teologia. Ok? Elas, na verdade, elas podem, não só teologia, física e etc., cada uma delas pode dar mais clareza sobre o território em si. Então, qual é o território de hoje? O território de hoje é recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Então, eu quero começar falando sobre recursos para construir a realidade dos seus sonhos, sobre neurociência. Na neurociência, e uma coisa importante, nós vamos integrar neurociência e neurolinguística. Eu tenho pós na área e sou trainer em neurolinguística. Por exemplo, se nós analisarmos a neurociência ela nos mostra como funciona os mecanismos neurobiológicos do cérebro, nós entendemos como funciona neurohormônios, neuroquímica, quer dizer, tudo isso é extremamente importante, certo? Mas a neurociência em si, de um modo geral, ela não fornece recursos para alterações de padrão. Já a programação neurolinguística, ela não é muito focada em fundamentação científica. Tanto é que se nós olharmos na internet, também nunca foi foco do trabalho de um dos principais criadores da PNL, que é o Dr. Richard Bandler, entre outros, podemos destacar Robert Dilts, podemos destacar Gregory Bateson, podemos destacar outros, né? Mas um dos principais é o Dr. Richard Bandler. Ele nunca se interessou em comprovar academicamente o que ele estava fazendo, entendeu? Então não é o foco de pesquisa do Dr. Richard Bandler. Mas, se nós olharmos na internet, existem algumas pessoas, por ter uma visão uniangular, que dizem, não, a programação neurolinguística não tem fundamentação científica. Olha, não tem fundamentação científica para você que não conhece nada de neurociência. Para nós que compreendemos neurociência, eu te digo totalmente coerente com o que se aprende na neurociência. Então, a neurociência, ela te dá essas informações sobre como funciona seu cérebro, neuroquímica, esses padrões, a neurobiologia, tudo mais, é extremamente importante. Só que ela não te dá as estratégias para alterar os padrões. A programação neurolinguística, por exemplo, e outras periféricas dela, que eu gosto muito do trabalho do doutor também Lucas Derks, né? Com o panorama social interior, ele é um psicólogo social que estuda neurolinguística e o panorama social interior. Eu acho muito interessante. Então, quando nós começamos a ter outros pensamentos sobre esse território, nós conseguimos ter muito mais clareza, certo? E então eu te digo que a neurociência, se usar a programação neurolinguística, ela se torna um recurso extraordinário e vice-versa. Se a neurolinguística, que é o meu caso, fundamentar, né, a neurolinguística com neurociência, aquilo que realmente é imprescindível e importante, que pode lhe garantir uma vantagem competitiva extraordinária, realmente faz com que você tenha uma exponencialidade dentro da utilização da PNL. Por exemplo, você não precisa mais de livros, de apostila, muitas coisas você acaba incorporando e compreendendo de tal forma que fica muito mais fácil você conseguir grandes resultados quando você integra as duas coisas. Então, olha só, vamos de novo. Qual é o território que nós vamos falar hoje em diversas linhas? E o ponto interessante, pessoal, é que eu trouxe uma linha louca no ponto de vista de muitos, para falar sobre esse assunto, tá? Uma delas vai ser a teologia, vê se pode. Vocês acreditam que existe um paralelo entre ciência, neurociência, física quântica, teologia? Quer dizer, existe um paralelo e tem uma relação direta com esse ponto aqui, ó. Recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Olha que interessante. Então, na neurociência e na neurolinguística, nós aprendemos que quando nós alteramos os nossos estados emocionais, nós mudamos a nossa compreensão, mudamos os filtros da realidade, mudamos a nossa interpretação, mudamos os recursos que nós acessamos, ou seja, integrando neurociência e programação neurolinguística, nós entendemos que com essas duas matérias integradas, nós conseguimos alterar qualquer tipo de padrão e usar a plasticidade neural para construir a realidade dos nossos sonhos, inclusive os filtros dos nossos sonhos, para interpretar essa realidade e se retroalimentar na construção da vida que você quer experienciar. Olha que interessante, entendeu? Então, para construir a realidade dos seus sonhos, a primeira coisa que você precisa entender é que mente e corpo formam um único sistema. E quando você integra mente e corpo na construção da realidade dos seus sonhos, você muda radicalmente os teus filtros da realidade, a tua interpretação, como você constrói e interpreta, o que você vê para construir a vida dos seus sonhos. Então, a chave entre neurociência e neurolinguística é, olha só,
você precisa se tornar aquilo que você quer experienciar. Guardaram isso? Entre neurociência e neurolinguística, quando você se torna aquilo, você muda a tua realidade, você visualiza, você foca e você sente dentro de você a realidade, automaticamente o teu cérebro começa a criar filtros que facilitar o acesso àquilo. O teu cérebro, ele não é programado para você, digamos, o teu cérebro ele tem o objetivo de viciar você. O teu cérebro, se você deixar o seu cérebro cuidar de você, se você não for gestor, se você não tiver autoliderança e autogestão de si, o teu cérebro ele sempre vai levar você para a zona de conforto. O teu cérebro ele tem a tendência natural de querer viciar você. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer ajudar você a poupar energia. Então ele vicia você. Né? Até comentei com o pessoal da minha mentoria lá, e inclusive comentei sobre uma situação que eu tive numa clínica, que eu sou voluntário, com pessoas que têm problema com drogas, né? Uma clínica de reabilitação de pessoas dependentes químicos. E eu falei assim, vocês acreditam o que vocês acham? Eu tenho cara de ser algum viciado ou não? Perguntei, vocês acham que eu sou viciado ou não? Ou que eu já fui viciado? E ele, não, você não tem cara de ter sido viciado. Não, você tem cara sim. E eu falei assim, a verdade verdadeira é o seguinte, todo mundo é viciado. Não no caso das drogas ilícitas, eu nunca fui. Apesar de ter uma série de outros problemas, nesse não. Mas, que eu trabalhei, né? Que eu tenho trabalhado. Mas nas drogas ilícitas não. Mas todos nós somos viciados por quê? Porque o nosso cérebro, a todo momento, ele quer nos viciar. Mas por que ele quer nos viciar? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Por favor, compartilhe a live para que nós possamos libertar ao maior número de pessoas possível. Então, olha só, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar nos viciar. Por quê? Porque ele quer fazer você poupar energia. Ele quer fazer com que você realmente, ou seja, a zona de conforto, o poupar energia, vai sempre te levar para a zona de conforto. Então, o que teu cérebro quer fazer? Teu cérebro quer ajudar você a poupar energia. Esse é o objetivo dele. Então, automaticamente, por esse mecanismo de otimização de recursos, você sempre será um viciado. Só que tem uma coisa interessante que você precisa entender. Se você sabe que não tem como você deixar de ser um viciado, porque teu cérebro trabalha para fazer você poupar energia, ok? O que você vai fazer? Você vai se viciar ao invés de se sentir depressivo, saudosista em coisas que não prestam. Você pode se viciar em se sentir feliz, com autoestima, você pode se viciar em se sentir maravilhoso, maravilhosa, né? Você pode se viciar nas melhores coisas que você quiser. E para o teu cérebro não tem diferença nenhuma. Agora, para a tua saúde física e psíquica, para o teu eu, tem. Esse que é o ponto. Então, como construir a realidade dos seus sonhos? Quais são esses recursos? Os dois recursos principais, e olha que nós ainda estamos apenas em neurolinguística e neurociência. Eu nem passei para física quântica, nem passei para teologia, nem nada. E olha, é louco. Tem um paralelo, todos eles se encaixam. Olha só que doido. E olha que eu não sou explicacionista, pessoal, sou bacharel em teologia, tá? Eu tô 20 anos como teólogo, entendeu? Então, assim, tipo, não é que eu sei tudo da Bíblia também. Alguma coisinha a gente sabe, para não falar bobagem, tá? Então, fica tranquilo. Então, olha só que interessante. Então, em síntese, como construir a realidade dos seus sonhos? A primeira coisa é você precisa dar foco. E quando você foca, quando você constrói essa realidade na sua mente, através de foco, até pode ser até de um quadro da visão, pode ser de muitas formas. Automaticamente, isso começa a ser o teu cérebro buscando poupar energia, vai facilitar o acesso a isso. Primeiro ponto. Aí depois, o próximo passo é o que nós chamamos de ponte ao futuro. Você trazer isso para dentro de você. Ou seja, fazer com que isso entre dentro de você e que isso se torne você na primeira pessoa do singular. Ok? Então, quando isso se torna você na primeira pessoa do singular, você constrói essa realidade na sua mente, mas dentro de todo o teu ser, também nas tuas emoções, mas olha, principalmente nos teus sentimentos. A sacada é, as emoções, qual a diferença de emoção para sentimento? Emoção é uma coisa externa. Emoção é uma coisa externa, uma coisa que você está sujeito às intempéries, ao dia a dia, e você tem que administrá-las. Nós trabalhamos autogestão, recursos para que você não fique refém das tuas emoções, certo? Mas o que eu quero dizer a vocês é que a realidade é construída com foco, com o pensamento, com foco, mas também principalmente,
o que vem após as emoções, que são os sentimentos, entendeu? Emoções são o ponto de partida para o sentimento. Então, como construir a realidade dos seus sonhos? Qual o primeiro recurso? Primeiro é o foco. Segundo, é internalizar de tal forma que isso faça com que seja uma verdade absoluta dentro de você e principalmente no teu coração. Falei do quê? Neurociência e neurolinguística. Bom, agora vou mudar a linha e vamos ver que a mesma coisa está em outras linhas. Quer ver uma coisa? Ó, alguém tem uma Bíblia aí? Olha como eu falei. Alguém tem uma Bíblia? Olha aqui, ó. Aquela situação, né, em que Jesus amaldiçoou a figueira. Logo na sequência, tem Marcos, tem Mateus, não é só aqui que diz, mas vamos usar Marcos, que está bem facinho aqui, ó. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Olha só, Jesus falou o seguinte, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Olha só aonde. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser ser-lhe-á feito. E sabe o que significa lá no profundo do grego tudo? Tudo. Tudo mesmo. Entendeu? Entendeu o ponto? Então, Jesus, olha só, vamos analisar agora uma outra ciência, uma outra disciplina aqui, teologia. Teologia, estudo de Deus, né? Estudo das coisas de Deus. Eu creio, como cristão, que Jesus era Deus manifestado em carne, né? E creio também, como diz João capítulo 1, que todas as coisas vieram à existência por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João capítulo 1. E ele se submeteu a nascer da criatura que ele criou, e eu vou falar bem a verdade, a gente sabe, para quem acredita na fé cristã, por exemplo, a gente sabe que ele poderia ter iniciado o ministério dele às 8 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, vai para a cruz, 4, 5 horas da tarde, morreu, acabou, pagou o preço pelos pecados e deu para a bola. Mas ele ficou mais 3 anos e meio. Por quê? Porque o nosso problema era os nossos conhecimentos, as nossas ideias, as nossas crenças. Ele poderia ter ido no mesmo dia que iniciou o ministério para a cruz, pagar o preço e ir embora. Acabou, terminei. Não, ele ficou 3 anos e meio e depois, após a ressurreição, para quem crê em Deus e Cristo, ele ficou mais 40 dias. Então, havia ensinamentos para passar. E ele pegou a figueira, olha só na parábola ali, aquele ensinamento que ele deu sobre a figueira. Ele pegou a figueira não era, está escrito bem claro na Bíblia lá, não era época de frutos. Ou seja, ele não tinha interesse nenhum em mostrar que precisava de uma circunstância para usar esse princípio, certo? Ele não tinha. Não era época de frutos, entendam? Não era época de frutos. Ele fala mesmo, não era época de frutos. E é por isso que Cristo, sabendo disso já, não encontrou nenhum fruto lá. Não tinha nada de errado com aquela árvore. Não tinha nada de errado com aquela árvore. Não era época de frutos, entendeu o ponto? Então não tinha nada de errado com a árvore, ok? E mesmo assim, ele procurou os frutos e não achou. Olha só que interessante. E ao procurar os frutos e não achar, sabendo também que não era época de frutos, ele disse assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ele amaldiçoou aquela figueira. Aí no outro dia, os discípulos junto com ele passaram por ali, ela havia secado desde a raiz. Ou seja, ele sabia que não era época de frutos, ele sabia que não tinha nada de errado com aquela figueira, mas ele quis demonstrar um princípio. E qual é o princípio que ele quis demonstrar? O mesmo que eu acabei de demonstrar aqui na neurociência e na neurolinguística, que é o quê? Que se você acreditar, né? Ou seja, se você crer... E outra coisa, para mim que sou teólogo, quando Deus fala orar a Ele, em algumas situações, a Ele a gente ora, conversa, pai, etc. Mas em diversas situações, o verbo sozo, né, do grego, ele não significa necessariamente pedir. Em diversas situações é aplicado ordenar. E quer ver uma coisa? Nós, claro, a gente não ordena a Deus. Deus é nosso Senhor, nosso Pai, pelo menos para mim, é Ele que manda e eu obedeço, certo? Mas eu desafio você a encontrar uma única passagem em que Cristo pediu
ao pai para fazer alguma coisa para ele. Ó, pai, no sentido assim de curar alguém, entendeu? No sentido de fazer a obra ali que ele estava fazendo. Ele não dizia, ó, pai, te apresento o João tá doente, vem aqui, pai, curar o cara. Nunca. Eu duvido que você ache um texto, porque eu sou teólogo, eu sei que não tem, entendeu? Ele pedia a Deus alguma coisa, ao pai alguma coisa que não tinha uma relação direta com o sobrenatural através dele, certo? Então, tudo que dizia a respeito, ele implementava. E ele falou nas Escrituras, eu vos dei exemplo em tudo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Olha só, eu vos dei exemplo em tudo. Então, voltando aqui, nesse paralelo entre neurociência e neurolinguística. Depois vou para outra ainda, calma aí. Olha só, ele disse, se você tem fé, você vai dizer a esse monte, e ó, alguns pensam que dizer é pedir a Deus. Nem sempre. Pedir a Deus é orientação, pai, mas ele vos deu, ou seja, ele é criador, e nós somos filhos de Deus, e nós somos co-criadores. Nós temos poder para transformar essa realidade. E ele diz assim, se você tiver fé, né, uma pequena fé, você vai ordenar a esse monte, agora olha o ponto, sem duvidar em seu coração, e tudo que você disser será feito. Entendeu o ponto? Acabei de falar de neurociência e neurolinguística e lá nós entendemos a mesma coisa. As implicações. Aqui eu falei de teologia e é exatamente a mesma coisa. E quem falou foi quem? Jesus. Jesus disse. A mesma coisa ele falou há 2000 anos atrás. Se você crer e não... Olha só, o ponto não é só aqui, ó. Não é só aqui. É no coração também, entendeu? Se você crer e não duvidar em seu coração, você dirá a este monte, sai daqui e vai para lá e nada será impossível. Nada, como eu falei antes, nada do profundo do grego, com todas as exegeses, explicações e profundidades e pesquisas, significa nada mesmo, tá? Eu tô brincando. Então o ponto é esse, pessoal. Jesus falou, agora deixa neurociência, deixa neurolinguística e deixa teologia para lá. Vamos para física quântica? Ó, não é meu negócio pesquisa profunda. Na área de física quântica, eu não quero ser explicacionista aqui, mas eu estou me baseando num trabalho que até fui procurar crítica, o pessoal aceita bem a obra, por exemplo, de Greg Braden, a obra de Greg Braden, a Matriz Divina, por exemplo. Na Matriz Divina, falando sobre física quântica, né, ele diz a mesma coisa, né? Que a forma de nós transformarmos o mundo, e ele fala sobre ondas, ele fala sobre a mente que tem poder, ele fala sobre física quântica e tudo mais, mas em síntese, se nós entendermos exatamente o que a física quântica tem falado exatamente sobre esse mesmo ponto, é exatamente a mesma coisa. Ele diz, Greg Braden, explicando e fundamentando pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos e tudo mais, ele é muito bem aceito. Greg Braden diz assim, que o maior poder para alterar a realidade não está, de acordo com a física quântica, né? Não está na mente, mas sim quem emite mais ondas do que a mente é o coração. Olha que interessante. Trabalho de Greg Braden. E ele falando sobre isso, se você quer alterar a realidade, ou seja, se você quer ter a realidade dos seus sonhos, o que você precisa fazer? Não é só na mente que você precisa visualizar, crer e se transformar nisso. Você precisa trazer ao coração. Ele fala exatamente isso. Então, quando você integra, lembrando sempre que sentimentos, que emoções são digamos, a base dos sentimentos, certo? Mas nós temos muito mais profundidade para alterar a nossa realidade, ou seja na teologia, seja na física quântica, seja na neurociência ou na neurolinguística, o princípio é o mesmo. Quando você foca, você tem uma construção da vida que você quer experienciar, mas isso precisa se fazer realidade no seu coração. Olha que interessante. Então, recursos para transformar a realidade ou para construir a realidade dos seus sonhos. Você precisa crer, você precisa visualizar. É claro que nós também trabalhamos com planejamento, foco e ação, com coaching e outras coisas mais. Mas é muito mais fácil você construir filtros da realidade, é muito mais fácil o teu cérebro te ajudar, é muito mais fácil fé ou física quântica te ajudar quando você faz essa integração desses dois recursos, a visão, o pensamento, o foco dentro da sua mente, junto com a crença intrínseca dentro do seu coração. De que você já... Olha só o que Greg Braden diz para nós ali, interessante. E é o que Cristo falou também. E é o que a neurociência e a neurolinguística fala.
aquilo tem que ser você. Ou seja, antes de você mudar o mundo à sua volta, você muda você. Na neurolinguística nós entendemos isso. Eu quero experienciar, até por exemplo, um dos meus mentores, Bernet Iser, o saudoso, estava sentindo uma saudade dele hoje. Até estava na mesa do almoço com a minha família, sentindo saudade do Bernet. Bernet Iser nos deixou muito jovem, né? Ele pegou malária na Nigéria e nós o perdemos há uns 2 anos atrás. E era uma pessoa que eu posso dizer assim que quando ele vinha ao Brasil nós conversávamos que eu podia trazê-lo aos nossos eventos. Ele era meu amigo, a gente trocava ideia, a gente se divertia, dava risada e ele era um mestre para mim. Aprendi muito com a sensibilidade, com a habilidade que ele tinha, entre outros, é claro, mas eu gostava muito de Bernet. E o interessante é que eu também muitas vezes ele vinha perguntar para mim sobre coisas que eu construía. Uma vez ele perguntou para mim como explica esse negócio de autoliderança e autogestão. Eu queria entender como é. E eu comecei a falar a ideia. E daí ficou naquele dia, alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás ou mais, ficou muito claro a diferença entre eu e Bernet Iser. Por exemplo, eu sou um pensador também integrativo, sistêmico. Eu também gosto da ideia de integrativa sistêmica. Eu também entendo que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu também gosto disso. Mas, em contrapartida, a diferença entre eu e o trabalho de Bernet é que Bernet, ele era focado em sensibilidade. O negócio dele era a cinesiologia. Ele era um homem extraordinariamente sensível. E tanto é que uma das metáforas dele era: eu sou um artista e a minha obra de arte são as pessoas. Então ele tinha muita sensibilidade. Outra sensibilidade de Bernet Iser era: soluções estão em todos os lugares. Então Bernet era extraordinariamente sensível. E quando eu falei naquele dia sobre a autoliderança e autogestão, ele falou para mim assim: puxa, você é um estruturista, né? Então, ou seja, apesar de ele ser uma pessoa extraordinariamente sensível, nós digamos, interagíamos bem, só que eu era um pensador estruturista lógico-matemático e ele era um pensador muito mais sinestésico e sensível, certo? E mesmo assim nós construímos, pensávamos e era muito legal. Eu sinto, hoje de meio-dia, estava falando com a minha esposa e meu filho, sentindo saudade de Bernet Iser, pena que ele não está agora aqui conosco mais. Mas é isso que eu quero dizer a vocês, pessoal. Que eu realmente, como um pensador estruturista, eu sempre prefiro alicerçar qualquer coisa em um plano de ação consistente, em que você tenha autonomia para construir o que você quer. Eu sempre trabalho nessa ideia de autonomia para construir o que você quer. Eu gosto dessa ideia da autonomia, eu gosto dessa ideia de você ter realmente controle para a construção desses resultados. Eu prezo muito isso por não ficar refém de absolutamente nada. Mas, em síntese, falando mais um pouco sobre o que nós vimos nessa noite até agora aqui, nós falamos exatamente disso. Recursos para construir a realidade dos seus sonhos. E nós percebemos algo interessante, pelo menos eu percebi, e acho que você também pode perceber e concordar com isso, que tanto na neurociência, como na neurolinguística, como em coaching, como na teologia, o próprio Cristo falando, né? E como na física quântica, todos eles concordam nesse ponto de vista, que primeiro você visualiza, você pensa, você tem clareza e depois você faz com que aquilo faça parte de você com tanta realidade que não importa se é física quântica, se é fé, se é teologia, se é neurociência, se é aquilo, automaticamente acaba sendo construído por você em diversos meandros, né? Desde teu cérebro facilitando o acesso àquilo, se realmente esses princípios da neurociência, eu achei bem interessante o trabalho de Greg Braden, né? Também eles dizem exatamente isso, que nós como co-criadores, nós estamos sempre criando a nossa realidade e esses dois recursos são extraordinariamente importantes e eles devem andar em harmonia, devem andar juntos. Ok, pessoal? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, por favor, estou à disposição. Se alguém quiser comentar, essa era a minha introdução, quase toda a live só na introdução, mas esse é o que eu iria compartilhar com vocês. Então, sempre quando vocês estiverem comigo, em qualquer tipo de live, em qualquer tipo de... sim, obrigado ali pela questão, eu estava preocupado um pouco com o som, que nós estamos pela primeira vez transmitindo simultaneamente em mais de um local.
Então, assim, sempre que vocês verem eu falando de algo, eu gosto muito da multidisciplinaridade. Eu gosto de verificar o que diversos, mais uma vez, o mapa não é o território, mas quando você tem... olha só, eu estou dizendo a vocês que eu juntei o mapa da física quântica, juntei o mapa da teologia com o mapa da neurociência, da neurolinguística, do coaching e tudo mais, e nós tivemos muito mais clareza sobre um certo território. Então, no mundo que nós estamos entrando aí, esse mundo volátil, complexo, incerto, ambíguo, um mundo que nós chamamos de VUCA, numa era exponencial em que há justamente essa ideia da multidisciplinaridade, do empilhamento de tecnologias, do cruzamento de conhecimentos de vanguarda, tudo claro com senso crítico. Sem dúvida alguma, as novas descobertas, os novos conhecimentos, as novas formas de interagir com esse mundo, elas são multidisciplinares. Então eu gosto muito da ideia multidisciplinar. Ao contrário de algumas pessoas que eu também respeito pela sua pesquisa e seu trabalho, que se posicionam um como PhD, outro como professor, outro como doutor, outro como não sei o quê. Não, ótimo. Não, o meu papel, mesmo que eu fosse doutor em 10 matérias, meu papel não é me posicionar como doutor coisa nenhuma. Meu papel é a ideia da multidisciplinaridade focada em resultados práticos. Então, sempre que vocês verem uma live minha, um trabalho meu, alguma coisa que eu faça, ele sempre é multidisciplinar. Eu sempre gostei de ser integrativo e sistêmico, né? Só que de forma integrativa, sistêmica, mas de forma estruturista, de forma em que você consiga replicar aquilo como se fosse um programa. Ou seja, a minha expectativa nunca foi que você tivesse, digamos assim, que você tivesse que conectar as peças. Eu já vi muitos homens e mulheres aí ganhando muito dinheiro e eles dizem coisas do tipo assim, pense no mosaico, junte essas peças e conecte depois, né? Não. Eu não tenho esse mapa. A minha estratégia cognitiva é completamente o oposto. Eu quero sim que você vá muito além, mas pelo menos o programa básico eu te entrego. Eu quero que você saiba exatamente o que você tem que fazer amanhã. Qual é o princípio que você tem que aplicar? E se acontece isso, faz o quê? Se acontece aquele outro, age como? É isso que eu quero que você tenha. Precisão, pragmatismo, ou seja, eu não espero que você conecte as peças do básico. Se eu estou te falando sobre, por exemplo, neuroperformance, eu não espero que você pegue um monte de coisa e conecte as peças e consiga por si só. Eu te entrego esse mapa, eu te entrego essa estratégia, para que você no dia seguinte não se motive com os resultados, e não aquela motivação efêmera que você vai lá no dia a dia, aí sai totalmente motivado, achando que pode dominar o mundo, daí começa a experienciar as adversidades do dia a dia e descobre que não é nada disso e que você acaba se desmotivando e quebrando a cara porque não é. Não, no meu caso é o contrário. No meu caso você vai saber exatamente o que fazer no dia seguinte e vai se motivar porque vai ver os resultados. Então, como pensador lógico, matemático, estruturista, como alguém que trabalha de forma com bastante senso crítico, que tem aversão a explicacionismos também e a repetir ideias sem fundamentos. Sabe o que é que a sociedade está cheia hoje? De sofismas. Sabe o que é o sofisma? É meia verdade. Eu vou contar uma piadinha. Olha essa piadinha aqui, ouça essa. O que é o sofismas? É meia verdade, né? Aqueles paralelos loucos que traçam sem pé nem cabeça muitas vezes. Por exemplo, existe uma pesquisa que mostra que a obesidade no mundo está aumentando. Paralelamente a isso, a venda de tênis também está aumentando. Então vamos traçar um paralelo. Quanto mais se compra tênis, mais gordo se fica. Essa é piada, né? Mas então tem que prestar atenção no paralelo que você está criando, entendeu? Tênis engorda. Da onde? Entendeu? Então tem que prestar atenção no paralelo que você está criando, ok? Então tem que prestar atenção no que você está construindo, com muito senso crítico, para não sair por aí dando uma de explicacionista e criando sofismas. O que é sofismas? Sofismas são meias-verdades, certo? O que é meia-verdade? Eu junto uma pesquisa que faz sentido com o meu ponto de vista pessoal e mais uma bobagem sem pé nem cabeça mística e construo uma ideia e tento passar. Meu Deus, não faz sentido não, pessoal. Não é assim, entendeu? Então, esse é meu objetivo, entregar alguma coisa consistente para você. Então, olha só, terapeuta, coach, Georginete. Ok, podemos ajudar... tá. Assim, realmente, Georginete, bem colocado. O luto geralmente demora 6 meses. Eu recomendo sim que se preserve, apesar de nós termos recursos para alterar qualquer tipo de padrão, recomendo sim que o processo natural, pelo menos 6 meses, seja
prezado. Após isso, nós chamamos, eu e diversos outros profissionais da área de terapia, de hipnose e outras áreas mais, dizem que daí sim começa a ser um luto complicado, né? Ah, sim, obrigado, Thiago. Ah, por isso que eu comprei as Havaianas. Você entendeu, pessoal? Então, nós temos que ter muito senso crítico na construção das ideias, certo? E eu gosto disso, eu estou preparado para qualquer tipo de confronto. Então, quando eu trago uma ideia, por mais que ela seja multidisciplinar, por mais que ela seja lógica, matemática, estruturista, por mais que ela seja, de repente, juntando coisas totalmente diferentes para mostrar que é um paralelo, eu também estou muito bem amparado para poder me defender se alguém me questionar. Por isso que eu pergunto, me pergunta o que você quiser. Eu estou amparado, eu não vou sair por aqui sendo um repetidor de ideias, um sem fundamento, um criador de sofismas ou explicacionista. Na verdade, é totalmente o oposto do que nós trabalhamos, ok? Ah, ok, John Smith, vai ser um prazer, estamos ali para ajudar e o nosso treinamento de entrada hoje nós vamos lançá-lo agora no ano que vem novamente, chama-se Neuroperformance, e Neuroperformance ele é isso, é extraordinariamente multidisciplinar, mas extremamente preciso e pragmático em mostrar quais são todos os padrões que aprisionam as pessoas que negam permissão para elas construírem a vida dos seus sonhos, aliados a isso, claro, quando nós pensamos em padrões e libertação, nós estamos pensando só no primeiro passo do conteúdo. Logo na sequência, nós fazemos o quê? Nós, então, fornecemos técnicas, ferramentas, assessments, recursos para que você possa, então, com esses recursos, construir a vida que você quer experienciar. Então, isso é muito importante e dessa forma nós trabalhamos, né? Primeiro eu preciso libertar você de uma série de padrões limitantes para depois levar você aonde você nem imaginou que era possível. Esse é meu objetivo. Ok, pessoal? Alguém tem mais uma pergunta em alguma das redes sociais aqui que eu estou olhando? Eu estou tendo acesso a duas aqui, que é o YouTube e o Instagram. Alguém tem mais uma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Nós temos 10 minutinhos ainda, onde eu posso responder qualquer coisa sobre esse tema, que é recursos para construir a realidade dos seus sonhos. Ok? Fiquem à vontade, pessoal. Ah, tá bom, Renato. Tá bom. Olha, vou passar isso aí pro rapaz que tá me ajudando. Assim, ó, obrigado, Renato, pela dica. Aceito sim, viu? Nós, na verdade, colocamos aqui o OBS e quem instalou para mim aqui foi o profissional que nos assessora, o de marketing, o Elias. Então, depois, se você puder me dizer exatamente o que você quer dizer nos detalhes de como nós podemos melhorar, eu agradeço muito, viu? Eu preciso sim de ajuda. O que você puder nos ajudar para dizer, é porque eu sou leigo nisso. Então, se você puder me dizer com clareza exatamente é isso aqui que tem que melhorar, eu agradeço muito, Renato Nunes. Muito obrigado. Ah, sim. Junião, como nos empoderar? Então, nós nos empoderamos, tá? Claro que existem matérias que nós trabalhamos ali para empoderamento, assumir responsabilidade, planejamento, foco e ação. Existem muitas formas de nos empoderarmos. Mas, pelo menos hoje, nessa live, o nosso objetivo, quando nós falamos de recursos para construir a realidade dos nossos sonhos, os dois primeiros recursos que eu falei aqui sobre empoderamento é quando nós unimos o foco com o nosso sentimento de que aquilo já foi realizado, de que é possível, que já está construído. Lembra Julião, lembra da Ponte ao Futuro, em que nós levamos a pessoa até uma experiência na primeira pessoa do singular, e aquela experiência é tão visceral que ela faz parte de você? E é por isso que eu citei Bernie Teaser. Bernie Teaser, quando ele ensinava isso, teve pessoas que questionaram ele e disseram assim, mas vem cá, mas o que ele dizia? Você vai até o futuro, certo? E você chega lá e você sente na primeira pessoa do singular como se aquilo já fosse realidade, certo? E depois você vem para o presente, né? E você trilha toda a rota como se já tivesse conquistado aquilo, sentindo todo o prazer da conquista. Aí disseram para Bernie Teaser assim, sim, mas isso não é verdade? E daí Bernie Teaser olhou e falou assim, e quem te falou que a forma como você dá significado à realidade é verdade? Entendeu? Então, o que Bernie Teaser, sem compreender talvez, eu não sei se ele compreendia isso, ele não está aqui para me perguntar a ele, mas o que Bernie Teaser dizia era exatamente, não sei se ele entendia de física quântica, por exemplo, teologia, eu sei que teologia ele às vezes perguntava para mim, né? Mas o que Bernie Teaser disse, com o conhecimento dele, nesta noite, nós provamos, para quem ainda chegou depois e não viu toda a live, nós provamos que tanto a neurociência,
como a neurolinguística, como o coaching, como a teologia, como a Bíblia e como a física quântica, todas elas concordam nesse ponto. Que quando você tem foco, tem visualização, quando você faz com que aquilo se torne realidade na sua mente e depois traz para dentro do coração, para dentro dos teus sentimentos aquilo, como se já estivesse concluído, como se já estivesse feito, considerando como se já estivesse feito, aquilo realmente tem todos os recursos em diversas dimensões aí para se tornar absolutamente realidade. Volto a dizer, Júnior, eu não me lembro se você estava desde o início, mas eu citei as escrituras também, mostrando que Cristo ensinou a mesma coisa, entendeu? Tanto em Marcos como em Mateus, Mateus 11 e Marcos, agora não me lembro, acho que é 21, entendeu? Só para você entender. Então, ou seja, eu não volto a dizer, eu sempre acho paralelos entre coisas que não se contradizem. E a verdade, em diversas matérias, tanto teologia, ciência, física, elas não se contradizem quando é séria o conhecimento que está sendo ensinado. Ok? Respondi, Junião. Aí, claro, depois disso, nós temos o quê? Nós temos aí recursos como foco, planejamento, autonomia, né? Um ponto importante dentro da construção da realidade dos seus sonhos é o que nós falamos até na aula de ontem, na mentoria, não usar porquê como justificativa, assumir responsabilidade, além do planejamento, foco e ação, nós também termos autonomia. Olha, a verdade é o seguinte, não existe nada que você não possa realizar, falando agora em coaching, tá? Não existe absolutamente nada que você não possa realizar se estiver debaixo da sua mão, você estiver comprometido e tiver autonomia. E tiver um plano de ação consistente. Não existe nada, entendeu? Que você não possa realizar. Então, agora é uma outra disciplina que também é paralela a isso, que é coaching, que diz a mesma coisa. Se você tem planejamento, foco e ação, autonomia, né? E assume responsabilidade por aquilo e tem consistência, porque, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu quero ir para a Lua daqui a um mês. Olha, você conhece alguém da NASA ou lá do Elon Musk? Você tem como fazer um foguete? Então tem coisa que não está debaixo da tua mão, aí você vai ter que criar um outro plano, certo? Um plano que talvez mais para frente, de alguma forma, você consiga. Mas o ponto em questão é esse, tudo é possível com consistência, calibrado, com autonomia, assumindo responsabilidade, né? E um plano de ação consistente. Não tem nada que você não possa realizar, entendeu? Esse é o ponto. O que fazer neste momento do efeito mundo VUCA para não se perder diante de tanta informação? Excelente pergunta, Malu. Excelente pergunta. Olha só, é justamente esse o ponto. O que é VUCA? VUCA é volátil, complexo, incerto e ambíguo. Para você entender muito simplesmente dessas 4 coisas que nós já falamos em outras lives sobre o mundo VUCA, o ambíguo significa que muitas realidades convivem ao mesmo tempo. Então, primeira coisa que você tem que entender, Malu, a tua realidade é tão legítima quanto outra. Ou seja, as realidades convivem simultaneamente ao mesmo tempo. Então, o que fazer? Você tem que ter foco. Você tem que saber exatamente qual o futuro que você quer experienciar. Dica de ouro: acompanhe as tendências, né, para não construir um futuro totalmente fora do que o mundo à frente está te mostrando. E a tendência é principalmente fiada nas tecnologias, certo? Então acompanhe as tecnologias, acompanhe as tendências. E tenha foco. Com foco você tem filtros. Com foco você também, entendendo um ponto importante que nós já falamos em outras lives e também você conhece os nossos conteúdos, que é senso crítico. Que nem, por exemplo, assim, que nem, por exemplo, esses dias eu gravei um vídeo, tá aí na internet, sobre a questão de saber pensar corretamente, eu falei até sobre isso, uma coach perguntou para mim assim, olha, eu sei que nós temos que ter uma visão multidisciplinar, mas eu estou perdida. Mas você está perdida por quê? Em primeiro lugar, porque você não tem um filtro da realidade. E qual é o filtro da realidade? Além do senso crítico, é claro, saber onde é que você está indo. Porque não adianta você ver um mundo de gente falando, se você não sabe onde é que você está indo, aí você vai ficar completamente perdido mesmo, entendeu? Então, para que você consiga administrar numa era saturada de informações, e olha, Malu, olha que interessante, se você escolher só uma disciplina, ouça, se você escolher só uma disciplina hoje, nesse mundo atual, daqui para frente, nem ela você consegue dar conta de pegar tudo que está sendo construído de trabalhos acadêmicos, de pensamentos, de ideias, sabe? A tendência é essa, você não acompanha mais nada. Esses dias eu estava vendo sobre
a inteligência artificial e medicina, por exemplo. Né, uma palestra sobre o assunto. O que foi publicado em trabalhos acadêmicos agora é absurdo, entendeu? Então, ou você tem uma linha de pesquisa e trabalho, ou você está fora, entendeu? Porque, eu quero pegar e entender tudo. Não vai, cara. É muita gente, é muitos pensamentos, são muitas ideias, muitos trabalhos, muita amostragem, Então, é isso. Se você não tiver foco, não adianta você ter uma disciplina. E outra coisa, o ponto é esse, multidisciplinaridade. Foco e multidisciplinaridade. Quer construir algo novo? Multidisciplinaridade. Não fique achando assim, não, eu tenho que saber tudo sobre tal assunto. Olha, a ideia é o seguinte, eu vou falar uma coisa bem verdade. Talvez agora você olhe alguém que é PhD e fique pensando, nossa, meu Deus, é doutor, é PhD. Olha, respeitando algumas coisas, por exemplo, de repente, especificamente a área jurídica, uma outra área, quer dizer, respeitando algumas áreas, né? Que também estão sofrendo mudanças radicais, porque o mundo está mudando tão rápido que as leis não estão acompanhando, certo? Mas, respeitando algumas áreas, a maioria esmagadora das áreas, por exemplo, eu sou administrador, eu poderia dizer, se eu dissesse para você que eu sou doutor em administração de empresas, entendeu? Eu mesmo diria para mim, grande porcaria. Eu sou doutor em administração de empresas focadas em produtos de uma era de serviços. Tanto é que a faculdade de administração está indo para o saco. Ou eles refazem a faculdade ou fecham. Porque aquilo que se ensina lá já era. Hierarquia, processo, né? Quer dizer, começando por alto, a maioria esmagadora, centralização, né? Meu Deus, manual de procedimentos. Cara, sinceramente falando, bota na fábrica isso, nesse mundo que está aí, aquilo que nós aprendemos é bobagem, é ridículo, é idiota, é simplesmente fazer com que você não seja competitivo. Então, é esse que é o ponto, nesse nosso mundo agora, ou você tem foco, e dentro de foco, aí sim você pode ter multidisciplinaridade, ou então, né? Eu vou falar para vocês, sem brincadeira, ouça o que eu vou dizer. Cada vez mais a educação vai ser on demand, cada vez mais, e daqui uns dias mais, não vai demorar muito, a pessoa falar que é doutor significa que ela está desatualizada. Por quê? Porque no mundo multidisciplinar, se você é doutor em alguma coisa que provavelmente te dá uma visão uniangular, e eu citei uma metáfora no início dessa live, dizendo assim, olha, quando o cara é martelo, tudo que ele enxerga na vida dele é um prego, entendeu? Então, é que nem você, por exemplo, né? Depende de onde você vai, tudo que a pessoa te explica com a disciplina que ela tem formação é fiado nos recursos que ela tem para dar significado àquilo. E nós estamos entrando num mundo que tem que ter uma abordagem cada vez mais multidisciplinar, certo? A pessoa, tu vai lá, né? Tudo tudo que ela vai te explicar, ela te explica fiada nos recursos que ela tem, entendeu? Então isso está ficando ultrapassado. Daqui uns dias eu vou falar para vocês, o cara que disser que é doutor vai ser praticamente quase uma piada, significa que ele é um bitolado. Eu sou doutor em tal coisa. Meus pêsames, entendeu? Você é um bitolado. Num mundo em que, se você quiser ter sucesso, é multidisciplinaridade, é empilhamento de tecnologias, é interligar diversos conhecimentos para produzir algo novo, o cara disser que é doutor em tal coisa, talvez signifique que você está perdendo seu tempo, que está na hora de você começar a aprender coisas novas, entendeu? Então, até hoje, para trás, dizer que era doutor, nossa, meu Deus, doutor, daqui para frente vai parecer piada. Sinceramente falando, mais uma vez vou citar Alvin Toffler. No futuro, a grande sacada não vai ser aprender, vai ser desaprender e aprender algo novo, ou seja, esse nosso mundo agora, sabe? Aprender, desaprender e aprender algo novo. E cada vez mais com uma visão multidisciplinar, né? E outra coisa, se você é daquele tipo de gente que pensa fora da caixa, você está ferrado. Porque a metade de você está dentro da caixa, certo? Esquece a caixa. Simplesmente esqueça a caixa. Não existe mais caixa, tá? Ou é um mundo, como diz Zygmunt Bauman, é um mundo líquido, sem ponto de apoio, sem referência. Agora, o fato de você não ter ponto de apoio ou referência num mundo líquido, num mundo disruptivo, num mundo VUCA, não significa que você não pode ter resultados extraordinários, ok? Então, pessoal, está no fim, já estamos a 1 hora. Daqui a pouco vai acabar aqui a nossa live. Mais uma vez, eu quero me colocar à disposição. Agradeço todo o feedback. Maravilhosamente, disse também que está dando uma travadinha lá no
no YouTube. Eu quero pedir depois que o nosso profissional de marketing nos ajude a resolver esses problemas. É a primeira vez que nós transmitimos simultaneamente em diversos locais. E claro, tudo tem um início e nós vamos resolver o problema. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela colaboração aí, nos ajudando, nos mostrando onde nós precisamos melhorar. Eu agradeço muito e nós precisamos sim da sua ajuda, do seu apoio para que nós possamos ir muito mais longe. E olha, é só o início, pessoal. Na segunda-feira que vem tem mais. Vou ter outro assunto, mas também, se você gostou desse susto, praticamente um susto, né? Se para quem está aí me ouviu do início ao final, eu acho que eu quase que te dei um susto, né? Para quem gostou desse susto, na segunda tem mais susto, tá bom? Então, muito obrigado, contem conosco. Lembrando sempre que o nosso objetivo é ajudar você a resolver a maioria esmagadora dos seus problemas entre 5 minutos e 21 dias. E nós temos diversos recursos para isso, de maneira muito consistente e pragmática, para dar resultados muito rápidos. Se você quiser saber mais, olhe as nossas redes sociais, entre em contato com as pessoas que nos ajudam, veja lá nas redes sociais nós resolvendo coisas que outras pessoas não imaginaram que era possível de ser resolvidas tão rapidamente, porque o que nós fazemos é justamente isso, multidisciplinarmente integrar diversas tecnologias na solução de problemas, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até breve.